aqui na palavra, ganhar tempo para a gente depois participar da Santa Ceia do Senhor. Só um adendo antes da palavra, nós temos duas cadeiras ali no fundo, eu queria que vocês fizessem um test drive ali com elas. Sentasse na poltrona, que tem um estofado, e na outra que é de polipropileno. É, a estofada. A estofada custa R$240 e a polipropileno 140. Continua com a estofada? Eu estou brincando, gente, mas ela tem essas duas opções, e a gente vai no começo do ano que vem, agora 2024, a gente vai fazer uma campanha para que a gente possa trocar, dar uma modernizada na igreja, para deixar mais ágil alguns cultos, né, menores, tirar uma quantidade de cadeira, colocar, para limpar. Então a gente já aprovou na junta, mas a gente sabe que o dinheiro vai ser nosso para trocar então as cadeiras por banco. A gente vai vender os bancos, e como entrada a gente vai dar essa entrada e pagar o restante, tá? Então depois, na hora que acabar o culto, senta nas duas ali, mas lembre de uma coisa, eu brinquei com a Andréia, mas é fato. Eu gostei da mais confortável, legal, eu também gosto, só que é mais caro, então a gente tem que pensar que é R$100 a mais. Eu topo tanto para uma quanto para outra, a gente só precisa definir como igreja, para que a gente possa então fazer o pedido, comprar, e dar uma modernizada aí também na nossa igreja. As meninas colocaram, né, vocês viram? A letra agora está no meio, a gente vai fazendo algumas adaptações sem gastar muito, então a gente vai trocar também as cadeiras com essa forma de dar uma repaginada aí na nossa igreja, tá bom? Então vamos lá, João capítulo de número 1, eu quero falar hoje sobre as duas naturezas de Jesus, para que depois a gente possa participar da Santa Ceia. Eu vou falar da natureza divina, Jesus 100% Deus, e eu quero falar também da natureza humana, Jesus 100% homem. Por que eu estou trazendo essa mensagem? É muito simples, né? Porque várias religiões existem sobre o mundo. E uma coisa que a gente precisa saber é defender a fé que nós temos, a pessoa a quem nós prestamos culto. Unicamente a Jesus. Então eu tenho que saber quem é Jesus. Eu tenho que saber o porquê que ele veio aqui. Eu tenho que entender que Jesus, ele é diferente de todos os outros homens que pisou aqui na terra, para que eu possa defender a minha fé e exaltar que Jesus não era qualquer homem. Ele era o Emanuel, o Deus presente aqui na terra. Por que eu posso afirmar isso a nível de introdução? Porque Jesus, ele não foi concebido como eu e você fomos pelo nosso pai e pela nossa mãe. A Bíblia fala que Maria com José, eles não tiveram relação sexual, e que Jesus veio pelo poder do Espírito Santo e foi gerado no ventre de Maria. Percebe que não teve relação sexual de homem e mulher, por isso que Jesus não tem a natureza pecaminosa. Então nós precisamos entender que dentre todas as religiões, a única que tem um Deus que não foi concebido através de homem e mulher, que foi o próprio Pai que gerou o Filho aqui na terra pelo Espírito, faz toda a diferença. Então nós não servimos a qualquer Deus, nós servimos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e esse é Jesus. Por isso que eu quero falar dessas duas teses rapidamente. A primeira, que Jesus ele era 100% Deus. Ele tinha deidade, ou seja, ele era um ser divino. Mas ele também tinha perfeitamente a natureza humana. João capítulo de número 1, vamos ler comigo, por favor. Diz assim, ó: no princípio era o verbo ou a palavra, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Somente até aqui
depois a gente vai falando do restante aqui durante a mensagem. João, então, ele escreve aqui esse evangelho, e você vai ver que ele não fala genealogia de Jesus aqui nesse texto, e nem no evangelho de João inteiro. Por que João não faz isso? Porque o evangelho de João foi descrito para falar da pessoa exclusivamente de Jesus e da onde ele veio, e da onde ele foi concebido. João, ele vai tentar mostrar através do evangelho que Jesus era o verbo encarnado aqui na terra, que Jesus era o Filho de Deus enviado aqui na terra para morrer pelos nossos pecados. Falando da primeira natureza de Cristo, que ele era perfeitamente Deus. João não começa então com a genealogia de Jesus como Mateus e Lucas, isso porque o propósito é apresentar Jesus como Deus, e como tal, ele não tem árvore genealógica. Jesus, ele tem a árvore genealógica no sentido da descendência de Maria e de José, mas ele veio da onde? Jesus, ele veio do Pai, ele veio do céu, né? O verbo se fez carne, então é por isso que João descreve dessa maneira. E o primeiro atributo aí mostrando que ele é Deus, é que ele é um ser eterno. Em João 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós precisamos entender, né, a eternidade, no princípio era o verbo, quando tudo começou, o verbo ou a palavra já existia. Antes de criar todas as coisas, Jesus já existia. Antes do céu, da terra, das águas serem formadas, Jesus já existia. Isaías 9,6 diz que Jesus, ele também é o Pai da eternidade. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, espaço, tempo e matéria. No princípio, antes do início de tudo, o verbo já existia. Primeiro atributo então de Jesus, que ele é um ser eterno. Jesus não foi criado, ele sempre existiu, e ele sempre existirá. Jesus não tem começo, meio e fim, ele tem como homem, mas como Deus não, porque ele é da mesma essência do Pai. Então a primeira verdade é que ele é eterno. A segunda verdade, é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza, né? A Bíblia fala que então o Pai envia o Filho aqui sobre a terra. A gente vê que são naturezas diferentes. Agora, a essência é a mesma. Na questão das santidades, os atributos eternos de Deus, Jesus, ele é igual ao Pai. O verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, antes da criação do universo. E o verbo, a palavra, desfrutava plena comunhão com Deus Pai. Então nós precisamos entender que antes de Jesus vir à terra e de ser criado todas as coisas, ele já desfrutava de comunhão com o Pai, porque ele também é um ser eterno. Ele é um ser que tem a mesma essência do Pai, só que com naturezas distintas. Ao mesmo tempo que o verbo é distinto do Pai, ele é igual também a ele, pois é da mesma substância. O verbo então compartilha da natureza e do ser de Deus. Esse é Jesus, né? A mesma essência do Pai. Ele também é um ser divino. João 1 diz assim: e o verbo era Deus. O verbo não era um anjo criado ou um ser inferior a Deus Pai, e investido por ele com autoridade para redimir pecadores. A gente tem que entender que na escala, ele é igual a Deus. Ele não é um ser criado como foi os anjos. E a gente precisa entender isso, porque ele é um ser divino. Ele não é um ser criado, ele não é inferior ao Pai. Ele mesmo é Deus, é coigual com o Pai. Jesus não é apenas um mestre moral, ele é Deus. O primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade, a personalidade e a divindade de Cristo, né? No versículo 1 diz, no princípio era a palavra, ou Cristo, ou o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Era Deus. Nós precisamos entender então, sobre a divindade de Jesus. Em quarto lugar,
Ele também é o Criador de todas as coisas. A gente vai ver no versículo de número 3 de João, se você puder acompanhar comigo, por favor, diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu tenho que entender que além dele ser eterno, da mesma essência do Pai, um ser divino, ele também é o Criador de todas as coisas. Quando Deus Pai diz, haja luz, Jesus foi o quê? Aquele que executou essa função. Haja separação da terra, das águas, a criação dos animais, a criação do homem. O evangelista João, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Irmãos, a Bíblia, ela não erra. Quando a gente vai num lugar, vou almoçar em algum lugar, você fala assim, quem estava lá? Nossa, estava todo mundo lá na festa. Estava todo mundo? Não. Estava uma parte do mundo, bem pouca parte. Quando Jesus e a palavra fala que todas as coisas foram criadas por Ele está falando todas as coisas mesmo. O céu, a terra, as águas, a minha vida, os animais, o fôlego, tudo, as estrelas, constelações, os oceanos, tudo foi criado por meio de Cristo. É isso que João fala. Ele fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus participou de forma ativa da criação do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso que a palavra fala. Abram comigo agora em Colossenses, capítulo de número 1, por favor. Colossenses, capítulo 1. No versículo de número 16 em diante, olha que interessante essa palavra que Paulo escreve. Ele diz assim, ó, Colossenses 1,16. Vamos pegar do 13, vai? Eu acho que vai dar um exemplo legal. Ele nos libertou, quem? Jesus, né? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16, presta atenção nisso, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e também para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aí eu pergunto para você, qual que é a importância de Jesus? Paulo fala que tudo foi criado por ele e para ele. Paulo fala que nesse texto maravilhoso que ele escreve à igreja de Colossos, que principados e potestades foram criados por ele. A palavra fala que os tronos, as soberanias, tudo foi criado por ele e para ele, para Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu gosto dessa expressão que Paulo usa, ele fala, Jesus é antes de todas as coisas, ele já existe antes de tudo, e nele, em Jesus, tudo subsiste. Pense, irmãos, que tudo começou em Cristo, tudo começa nele. Ele é o Criador, ele é um ali com o Pai, ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas desse mundo, desse universo. Em sexto, ele também é autoexistente. João capítulo 1, no versículo 4, diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Eu gosto dessa expressão que no texto que eu estudei hoje à tarde diz assim, ó, a vida estava nele e era a luz dos homens. Todos os seres que existem no universo foram criados e por isso não têm vida em si mesmo.
Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é autoexistente. E ele fala, o verbo não recebeu a vida, ele é a vida. Jesus ele não recebeu a vida, ele é a fonte da vida. Foi através dele que eu e você viemos então a existir. Jesus não foi criado. Jesus, ele sempre existiu. Ele é eterno. O verbo não recebeu a vida, ele é a vida. Dele decorrem todas as coisas, ele é a fonte de tudo o que existe. Essa expressão é melhor, né? Que ele é a fonte. É dele que saem todas as coisas desse mundo. A minha vida e a sua vida, irmão e irmã, foram criadas através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Cristo nos criou de uma forma excepcional e extraordinária. E o segundo ponto, agora que eu vou falar e já vou caminhar para o final, é que Jesus ele também é perfeitamente homem. Até agora nós falamos da divindade, da mesma essência do Pai, dele ser Deus, e agora nós vamos falar de Jesus como homem. Né? Jesus ele tinha essas duas naturezas, divina e humana. Como homem, vamos lá para João 1,14, se você tiver aí com a Bíblia aberta, diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, depois a gente afirmar a divindade de Cristo, a gente vai afirmar agora, então, a questão humana. E isso é bom a gente entender, porque Jesus diz em Filipenses, né, que ele assumiu a forma de servo. Ele se esvaziou da glória de Deus e ele veio como forma humana. Deus se fez homem através de Cristo. A primeira verdade é que o verbo então assumiu a natureza humana. Pensa você, gente, Deus se fazer homem. Qual que é a necessidade disso? Eu fico pensando na nossa mente limitada, é insano o que ele fez. É insano. Porque Jesus, em essência e natureza, ele era um ser perfeito, um ser divino, santo, com atributos eternos. E a Bíblia fala que ele se esvaziou e assumiu a forma humana, com um propósito, para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Pensa você, se você nascesse numa das famílias mais ricas do mundo, mais rica, onde você tinha servos para te auxiliar desde a sua infância até a sua juventude, até na sua velhice, e você tivesse tudo do bom e do melhor nesse lugar que você morava, talvez num palácio. E de repente, numa certa fase da vida, você fala, eu quero abrir mão de tudo isso, e eu vou viver numa comunidade, na cidade de Ribeirão, de São Paulo, do Rio de Janeiro, uma cidade grande. E você pega tudo aquilo que você tem de riqueza, de herança, e fala, eu abro mão de tudo isso que eu tenho, e agora eu vou viver dentro de uma comunidade. Você faria isso? Você vê alguém fazendo isso? Talvez tenha uns loucos, né, que façam isso, mas é muito pouco. Agora vamos pensar que o exemplo de Cristo é infinitamente maior daquilo que eu estou dizendo. Porque ele abre mão, gente, da glória do Pai, no sentido divino. Ele está pegando o melhor e ele fala assim, eu abro mão do melhor, e eu estou indo agora para o pior, para o péssimo, para o caos. Porque a vida humana é um caos, não é, gente? Vamos falar a verdade. Cheio de problemas, dificuldades, enfermidades, Jesus abre mão disso, e ele se faz homem. E aí que é interessante a história. Porque Jesus, ele veio passar o que eu e você passamos aqui na terra. Deus, ele criou o homem, sim, através de Cristo. Mas Jesus, ele assume a forma de homem. Quando ele diz assim, ó, no mundo vocês vão ter aflição. Por que ele está falando com aquela autoridade? Porque ele teve aflição. Quando Jesus fala, olha, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu, abri mão da minha glória, vim aqui a esse mundo, assumi a forma de servo e eu venci esse mundo.
eu venci a morte, eu venci as trevas, eu venci todo o poder do mal, e não com a minha natureza divina apenas, mas com a minha natureza humana. Quando Jesus, ele é ali, passado pela primeira grande prova da vida dele, lá em Lucas capítulo de número 4, que fala que Jesus foi tentado, ele foi tentado ali não como Deus, irmãos, ele foi tentado como homem, que tinha fome, que tinha desejos carnais como eu e você temos na nossa vida. Alguns pensam, não, Jesus venceu porque ele era Deus. Não, Jesus venceu porque, sim, lógico que ele tinha o Senhor na vida dele, mas como homem ele venceu também. Porque senão a gente fica vivendo em cima de desculpas, né? Ah, mas ele era Deus, mas ele também era homem. Jesus chora, ele tem fome, ele tem necessidade, ele tem dor de pessoas que o traíram, que o negaram, que o maltrataram, de pessoas que fizeram mal para ele, que levaram ele até a cruz do Calvário, para morrer um inocente pelos réus, né? Pelas pessoas que tinham sim culpa na praça, vamos dizer assim. Mas ele se fez homem, ele veio aqui na terra, ele enfrentou o diabo ali naquele deserto. A palavra fala que ele foi tentado. Eu tento entender isso, né? Que durante os 40 dias, talvez não foi, ele jejuou 40 dias e no 39º dia o diabo veio. Eu não penso assim. Eu penso que foi uma tentação constante de Satanás com seus demônios vindo contra ele para destruir os planos que Deus tinha através da vida de Jesus para derrubá-lo. Só que Jesus venceu tudo isso por mim e por você. Graças a Deus por isso. Mas o Verbo assumiu a natureza humana. Ele se fez carne e ele habitou entre nós. Ele sabe o meu sofrimento e o seu, irmãos. Ele sabe. Ele sabe a minha dor, ele sabe a sua dor, porque ele também teve dores. Homem que, Isaías fala, homem que sabia o que era sofrer. Maltratado, foi pisado, foi esmagado por mim e por você naquela cruz. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele assume a natureza humana sem deixar de lado a natureza divina. Nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Quando o Verbo se fez carne, as duas naturezas, divina e humana, se uniram de maneira inconfundível, imutável, invisível e inseparável. O Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente e criador se esvaziou. Se de sua glória desceu até nós e vestiu-se da pele humana. A palavra diz, ele se fez um de nós, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. E esse é o grande mistério da encarnação. O que Jesus não foi igual a mim e a você? No pecado. Ele não pecou. Ele viveu 33 anos aqui na terra e ele não pecou. Sabe por que Jesus oferece um sacrifício perfeito? Porque ele não pecou. Por isso que o Pai envia o Filho para oferecer o sacrifício perfeito. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, o sangue tinha que ser o de Cristo, por mim e por você. Porque senão talvez nós estaremos até hoje naquela aliança antiga. Mata um pobrezinho de um animal, derrama o sangue dele sobre o altar, expia ali, perdoa o pecado, o ano que vem volta de novo. Jesus não. Lembra que João falou? Olha lá, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tinha autoridade para fazer isso, porque ele não pecou. Também o Verbo, ele trouxe salvação para a raça humana. Na parte B do versículo 14 diz isso, né? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Pleno de graça e de verdade, né? Essa graça e verdade não podem estar separadas. Em Cristo elas estão em plena harmonia. Graça a gente já sabe, né? Que é um favor que eu e você não merecemos. E Jesus exatamente morreu por mim e por você pela graça e pela misericórdia. O justo morreu pelo injusto, pela graça.
e pela verdade, pela misericórdia do Pai. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores está além de qualquer merecimento humano. Paulo fala isso, né? Não é por obras para que ninguém se glorie, é pela graça. É pela graça, e eu e você aceitamos isso pela fé, mas é pela graça que nós somos salvos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o último, para mostrar a perfeita natureza humana de Cristo, é que o Verbo veio revelar a glória do Pai. Diz, né, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ele é Deus, o Deus de luz. Jesus, ele fala em João 10:30, vamos abrir lá, eu acho interessante esse exemplo aqui, no Evangelho de João mesmo, capítulo de número 10, versículo de número 30, por favor. Vamos pegar aí no 27 para a gente entender, ele diz assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E olha o que ele diz aí, ó, eu e o Pai somos um. A gente vê aqui claramente que Jesus veio para revelar a glória do Pai. Lembra aquela frase que ele fala para Filipe? Ele diz, Filipe, né, há tanto tempo eu estou contigo e você fala, mostra-nos ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eles são um em essência. E nós precisamos entender essa verdade. Que o Verbo também, Jesus veio para revelar a glória do Pai. Ele veio aqui. E a morte dele provou, né, que ele é maior do que todas as coisas que existem. Eu fico pensando nas pessoas que estavam ali na morte de Jesus. Quando ele morre, alguns falam verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Terremoto, céu escureceu. E quando Jesus dá o seu último suspiro, dizendo, está consumado, até a natureza reage diante da morte do Filho de Deus. Mas lembre que ele veio aqui por um motivo, irmão e irmã. Eu falei tudo isso por um motivo, do valor que a sua alma tem perante Ele. A sua alma é valiosa. Deus, Ele se fez homem através de Cristo, porque a sua alma é valiosa. Ele morreu por você naquela cruz. O unigênito do Pai veio aqui na terra, ele passou 33 anos aqui entre nós, passou por várias adversidades, e talvez da maneira mais injusta, ele foi levado até a cruz, para morrer por mim e por você, e dizer, está consumado, o que era para fazer por mim, eu fiz. O mais fácil, irmãos, é a minha parte, a sua parte. É aceitar aquilo que Jesus fez, é se entregar a Ele, e dizer, Senhor, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, eu quero que Ele possa guiar, conduzir a minha vida, até a eternidade que Ele tem preparado a mim. Jesus veio à terra, viveu 33 anos, e antes de partir ele disse, discípulos, fiquem tranquilos, que eu vou para o Pai, e eu vou preparar um lugar para vocês, porque onde eu estou, eu quero que vocês também estejam comigo. Há um lugar separado para nós no céu, irmão e irmã. Há uma eternidade aguardando a mim e a você. Esse evangelho é loucura mesmo. É loucura, né? Pregar uma palavra dessa é loucura. E para entender, é pela fé. Como alguém pode abrir mão da glória e vir aqui na terra? Humanamente falando, não dá para a gente entender. Mas é pela fé que nós cremos. Que Cristo veio à terra, se fez homem, viveu entre nós e ofereceu um sacrifício perfeito por amor a mim e a você,
para que eu e você, quando morrermos aqui nessa terra, esse corpo for levado ali à terra, da onde ele veio ao pó, a nossa alma, o nosso espírito será levado na eternidade com o nosso Senhor. O meu corpo e o seu corpo será glorificado, e nós seremos incorruptíveis, ou seja, não haverá mais pecado dentro de cada um de nós. Graças a Deus por isso. Nós não vamos ter mais a luta contra o pecado. Na eternidade, nós viveremos com o Senhor, para Ele, vivendo para Ele, para todo o sempre. Fique de pé, nós vamos orar. E depois da oração, eu vou pedir para os irmãos que vão me ajudar na Santa Ceia, tomar aqui à frente, para que depois a gente possa participar da ceia do Senhor. Feche os seus olhos, por favor, só por um instante. Acabei de trazer uma mensagem onde nós falamos sobre a divindade de Cristo. Ele era perfeitamente Deus. E eu acabei de falar também que Jesus era perfeitamente homem. Jesus teve as duas naturezas, ou ele tem, melhor dizendo, né? Ele tem a divina, enquanto ele viveu aqui na terra, ele teve a natureza humana. E o maior propósito de Jesus ter vindo aqui à terra foi para trazer salvação a mim e a você. Que eu e você tenhamos a consciência de que somos pecadores e nós carecemos da glória de Deus em nossas vidas. Salvação não é por mérito, não é por merecimento, não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação é graça, e a salvação é adquirida pela fé em tudo aquilo que Jesus fez por nós, em tudo aquilo que eu acabei de pregar. Se você crer, você será salvo. Se você confessar isso com a sua boca, dizendo que Jesus era 100% Deus aqui na terra, 100% homem, que Ele veio, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, e está sentado hoje à destra de Deus Pai, intercedendo por nós aqui na terra. Se nós crermos nisso e confessarmos essa verdade, Paulo diz que nós seremos salvos em Romanos 10, e nós expressamos isso esta noite. Que o Senhor salve vidas aqui, Senhor, que o Senhor possa libertar vidas, que possamos olhar para Cristo e nele encontrarmos a salvação. Só Ele tem poder para salvar, só Jesus tem poder para salvar o homem. Não há outro Deus além do nosso Senhor Jesus. Não há nenhum outro homem ou nome nos céus, na terra, debaixo da terra, nos ares, que se compara ao nome poderoso de Jesus. Ninguém fez o que Jesus fez enquanto veio aqui nessa terra, viveu entre nós. Ninguém ofereceu um sacrifício perfeito como Cristo ofereceu por cada um de nós naquela cruz. Nós cremos nessa verdade, Jesus, e confessamos que Tu és o Senhor das nossas vidas, e que o Seu nome está acima de todos os nomes, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Não escaparemos desse dia. A Tua palavra diz que um dia todos os joelhos se dobrariam ao Senhor e confessariam que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós declaramos isso essa noite e pedimos agora para que o Senhor prepare o nosso coração para participarmos da ceia do Senhor. Fale ao coração da Tua igreja, daqueles que estão em casa também essa noite, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar essa canção, pedir aos irmãos e irmãs que vão nos ajudar aqui na distribuição da ceia. O pastor Zé vai ajudar. Vem aqui a Rita, a Sônia. Amém. Glória a Deus. Enquanto nós cantamos, você segura o seu pão, o seu cálice, para depois nós tomarmos juntos da ceia do Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Tu és bendito, Jesus.
eu declaro isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Nós confessamos os nossos pecados a ti, Jesus. Pedimos para que o Senhor perdoe as nossas vidas, perdoe as nossas falhas, as nossas ofensas. Que o sangue de Cristo passe sobre cada coração, sobre cada vida. Que o Senhor traga arrependimento, Senhor Deus. Que o Senhor traga transformações em nossas vidas, para que possamos viver em santidade diante do Senhor e diante dos homens, Pai. Aleluia. Vocês conseguiram abrir aí o cálice, o pão? Amém. Todos receberam dos que vão participar da ceia? Amém. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, repartiu, deu graças, abençoou, dizendo: isto é meu corpo, que é dado em favor de vós. Agora dá para entender, né, irmãos, que Jesus, como homem, ele entregou a vida dele por nós naquela cruz. O pão que eu e você seguramos representa o corpo de Cristo, como homem, 100% homem, com dores, cheio de temores, aflições. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele reparte o pão e diz: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Pai, obrigado pela morte sacrificial do teu filho naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou por nós, morreu a nossa morte, para que tivéssemos vida. Nós consagramos esses pães a Ti e comemos ele, dando graças por aquilo que o Senhor fez por nós, em Teu nome, amém. Coma do pão, seja grato ao Senhor. Graças a Deus. Naquela noite também Jesus, ele tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança que eu faço. Essa nova aliança, irmãos, quer dizer que uma vez só ele morreu por nós, e ele se entregou uma vez só, e está consumado, está feito, está selado aquilo que Cristo fez. E todas as vezes que nós tomamos esse cálice, nós anunciamos a morte de Jesus, e também anunciamos que Ele vai voltar. É loucura para o mundo dizer: ah, Jesus vai voltar. As pessoas vão dizer: você não está batendo bem da cabeça, né? Mas Jesus vai voltar. Nós sabemos em quem nós temos crido, e que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja aqui na terra. Obrigado, Jesus, porque o que seguramos na nossa mão simboliza, representa o sangue da nova aliança que o Senhor fez por nós, de que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar, e que passaremos a eternidade contigo, e que até lá o Senhor nos perdoará de todos os nossos pecados. Nós tomamos esse cálice, consagramos esses cálices ao Senhor, e agradecemos por aquilo que o Senhor fez por nós, em Teu nome, amém. Tome do cálice e seja grato também ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai, aqueles que colocaram seus pedidos e orações no YouTube, que o Senhor esteja agora colocando as Tuas mãos sobre cada vida, sobre cada pedido que foi feito, dos que estão aqui também, que participaram desse culto. Responde as nossas orações, nos abençoe conforme a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu infinito amor por cada um de nós. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, de alegria, e que possamos, ó Deus, estar firmados cada vez mais em Ti e na Tua palavra. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho, e
que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Dê um abraço que está ao seu lado e uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.